Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 1, e nos diz assim: Naqueles dias brotou uma raiz iníqua. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém, e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias, que seduziram a muitos dizendo: Vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram, e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei. Inclusive, muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. E pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e das ruas. Os livros da lei que lhe caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiam a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Jerusalém. Amados irmãos e irmãs, eu acho que o texto já está relativamente claro, mas eu queria ajudar vocês a entenderem melhor. Inclusive, já vou dar uma dica aí, essa semana inteira vamos mergulhar no livro dos Macabeus, e é uma oportunidade incrível que você vai ter de, junto à liturgia, entender muito do contexto do que está acontecendo ali por trás, de um livro que muitas vezes não é tão lido por nós. Então, nós estamos no chamado período helenista, que após a conquista de Alexandre o Grande, nós temos aí a grande influência da cultura grega sobre a região onde o povo de Deus vivia, na Palestina. Quando Alexandre o Grande morre, o reino é dividido e a Palestina começa a ficar dominada pelos chamados Seleucidas. E aí dentro desses Seleucidas a gente vai ver aí o rei Antíoco IV Epífanes, que é esse rei que é colocado aqui pra gente, certo? Ele é chamado de Antíoco IV Epífanes. E ele tentou impor aí a cultura grega, a religião grega e, diante desta realidade, a fazer uma grande perseguição religiosa sobre aquelas pessoas que estavam revoltadas, né? Revoltadas aí com práticas que ele estava impondo. O povo não queria, então ele começava a dizer assim: agora eu vou perseguir vocês, agora é que eu vou ir atrás de vocês. Essa perseguição toda que ele fez, depois gerou um estopim aí na chamada Revolta dos Macabeus, que eu acho que a gente vai, sei lá, meditar na quinta-feira dessa semana, se eu não estou enganado. E aí nesse texto aqui a gente está vendo uma coisa que aconteceu que, sendo bem honesto com vocês, nos causa um certo medo. Quando ele começa a querer impor a sua religião, quando ele começa a tentar trazer esses costumes, diz o texto que os pagãos escutam ele, mas a gente nem olha muito para essa realidade, mas o que mais amedronta, digamos assim, é porque muitas pessoas judias que estavam seguindo ali aquilo que era a vontade de Deus, que até então viviam dentro da prática judaica de fato, acabam cedendo às imposições que ele traz. Então é mais ou menos assim. Não era para fazer nada diferente no sábado, não era para trabalhar no sábado, não era para isso ou para aquilo. E aí de repente ele começa: agora eu quero que vocês trabalhem no sábado. Esse povo começa então a ceder. Ceder por medo, ceder com medo de ser mais um diferente na história, ceder pelas mais diversas realidades. Talvez até ele colocasse assim: olha, quem fizer isso vai ganhar tal direito. Então é o pecado que acaba nos seduzindo. E amados irmãos e irmãs, não ache que o pecado ele vem com uma cara muito feia para que a gente tenha medo dele. Mas ele vem de modo muito sutil,
tentando nos seduzir, tentando nos conquistar. E muitas essa tentação quer que a gente possa abandonar a nossa identidade, especialmente a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. E é isso que de fato está acontecendo aqui, né? O povo está perdendo as suas características básicas, está perdendo então aqui as suas raízes, né? E de fato é isso que o rei está querendo buscar fazer. E, por outro lado, nós também temos aqueles que, mesmo em meio à perseguição que o rei está fazendo, eles não querem ceder. E aí eu quero lançar essa pergunta para você, né? Quem é você nessa história? Você é aquele que, mesmo em meio às perseguições, não cede, tenta ser fiel à cruz que você está carregando? Ou será que nós temos tanto medo de ficar para trás, de sermos excluídos daquela rodinha daqueles que todo mundo que concordam, né? Que nós acabamos muitas vezes cedendo com muita facilidade à sedução que o próprio pecado acaba nos trazendo. Amados irmãos e irmãs, até mesmo podemos perceber depois, aqueles que acabam cedendo começam a ser má influência para os outros, né? Às vezes a sedução vai vindo de dentro, né? De dentro mesmo do nosso próprio aspecto religioso. E eu posso finalizar dizendo para vocês que a fidelidade ela custa um preço muito caro. A fidelidade é cara. Ser fiel à vontade de Deus, ser fiel à nossa identidade, ser fiel aos nossos princípios pode custar muito caro. E nós precisamos ter essa consciência. É muito bonito quando a gente olha a liturgia, né, que se aproxima já do Advento, trazendo para nós uma leitura como essa, porque o Advento nos traz essa reflexão, né, do final dos tempos. O reino está perto, a segunda vinda de Cristo está próxima. E o que eu estou fazendo diante disso? Será que eu sou alguém mole, fraco, tíbio? Que com a maior facilidade do mundo fico trocando, né, de postura religiosa, fico mudando as minhas posturas, os meus discursos apenas para poder seguir a moda? Será que é isso que nós estamos fazendo? Eu convido você, amado irmão, amada irmã, a entrar nesta reflexão à luz dessa leitura. E como eu falava no início, quero também lembrar vocês, durante toda essa semana, a primeira leitura, eu acho que exceto a sexta, que nós vamos estar celebrando, um dia diferente na liturgia, mas os outros dias nós vamos meditar muito dentro do livro de Macabeus. Você que quer conhecer melhor estas realidades daquele tempo, eu convido você a literalmente maratonar as primeiras leituras dessa semana, para que eu e você possamos juntos aprender mais ainda sobre esse texto, que tem tanta riqueza para a gente, especialmente no contexto da fidelidade, né? Não deixar ser apenas mais uma Maria vai com as outras. Amado irmão, amada irmã, espero que você tenha gostado desse estudo e desta reflexão trazida aqui diante da liturgia de hoje. Eu te aguardo aqui no canal, tá bom? Daqui a pouco, às 7 horas da noite, para que juntos nós também possamos estudar e meditar o Evangelho que a igreja nos apresenta para esta segunda-feira, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e até o nosso próximo vídeo. Até mais.